basicamente o que te tornou inelegível foi mostrar o inquérito 1361 para os embaixadores. Né? Basicamente Primeira isso. coisa, como é que apareceu esse inquérito? Quando as eleições de 2018 acabaram, o segundo turno, eu ganhei, chegou um papel lá no TSE dizendo que havia tido fraude. Em 18. 18. Tá. A presidente era a Rosa Weber. De imediato, ela tomou as providências e na semana seguinte do segundo turno foi aberto o inquérito, 1361. E ele começou a apurar. Ver o que tinha acontecido. Tinha 3 coisas ali esquisitas nos depoimentos. Tá? Mas vamos lá. Eu fiquei sabendo desse inquérito em 21. Quando em 21 estava lá tramitando a PEC do voto impresso no Congresso, e alguém teve ideia dos deputados, descobriu esse inquérito, que eu não sabia dele, tá? E resolveram pedir para a PF. Então, por unanimidade, os parlamentares dessa comissão de emenda à Constituição pediram. E para poder fazer o quê? Para ver o que estava no inquérito. Para poder tomar alguma decisão. E para ficar mais robusta a peça do voto impresso. Tá bom, tá. E o TSE, então esse delegado da PF encaminhou a peça. E o deputado que fez o pedido, que era o relator, era o Felipe Barro, do Paraná. E ele teve o cuidado, é um excelente parlamentar, bastante cuidadoso. Né? Tá. Ele até fez o cuidado. Se tiver alguma parte do inquérito que seja sigilosa, não nos envia essa parte, só o que for ostensivo. O delegado falou, tudo é ostensivo. Encaminhou para ele. E daí distribuiu o parlamentar, eu tomei conhecimento. Daí fui ler aquele negócio lá, você cai para trás. Bem, 2 meses antes da reunião com embaixadores, o ministro Fachin era presidente do TSE. E ele reuniu-se com embaixadores. E falou do sistema eleitoral, que era seguro, etc. E terminou dizendo algo parecido como, tão logo o TSE anuncia o resultado, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer o ganhador. Tá. Bem, quando eu vi aquilo, e essa política externa é privativa do presidente. Ele podia convidar para tomar uma Coca-Cola, um salgadinho, fazer uma festa lá, né? Tudo bem, mas tratar de qualquer outro assunto, não. Isso é privativo do presidente. Eu vi aquilo, resolvi convidá-los e mostrei o inquérito 13.000. Isso que te matou, mostrar o inquérito, não foi? Mas o inquérito ostensivo. Tanto é que no dia seguinte é que esse inquérito foi classificado como confidencial. É que todo o inquérito da Polícia Federal, ele é, a princípio, confidencial. Tem uns que são bem confidenciais, né? Tipo, eu não consigo pegar qualquer inquérito na Polícia Federal. Tem todo um processo, tem que ir na polícia. Olha só, todos os inquéritos que eu respondi vazaram. Todos, tá bom. Todos. Tá. Esse aqui, a partir do momento que foi classificado como confidencial, eu não posso falar para você aqui agora. O que tem nele? Eu gostaria de falar. Foi mesmo? Assim, não, a gente não pode se dizer... Eu vi você falando, acho que em algum lugar, que acho que foi no Léo Dias, que esse inquérito se confidencial. Foi após a reunião. E aí vamos não falar o que tem nele, então é isso? Foi feito foi uma live, né? Mas é porque não foi muito difícil descobrir o que tem nele. Eu só fiz uma pesquisa e descobri rapidinho. Então, sei lá, você que tá em casa e quer saber, é muito fácil. Só pesquisar aí para inquérito 13.000 que você descobre facinho, a gente não precisa... Mas se eu falar aqui, e a gente não precisa se complicar. Vou ter complicação. Não temos liberdade de expressão. Agora, me acuso de mentiras e eu tenho que tentar me defender. Quando eu quero mostrar a origem do problema, eu não posso mostrar. Se bem que meus advogados pediram esse inquérito capa a capa. E que seja derrubada a classificação de confidencialidade dele. Que aí está o problema. Aí está a origem. Agora, se você pegar tem a ver. Você pegar o inquérito da PF e depois lá o Gonê também, que concordou com tudo, até aumentou mais coisa, o golpe começou em 29 de julho de 2021. É o dia da live. E ali, o que a PF fala? Que eu divulguei desinformação. O que eu divulguei foi um inquérito. E por que esse inquérito está aberto até hoje, não foi fechado? Então, quando eu falei com os embaixadores, no dia seguinte, o delegado foi afastado do inquérito, foi colocado outro. O nosso ministro do TSE determinou que a PF
investigasse e punisse o delegado. A PF respondeu que não tinha como punir, porque o inquérito não tinha classificação sigilada. Também o ministro do TSE oficiou a Câmara dos Deputados para que tomasse providências contra o deputado Felipe Barros do Paraná, e a resposta da Câmara é que o inquérito era ostensivo. Tanto é que foi mostrado esse cuidado do Felipe Barros ao pedir o inquérito se havia algo que não podia ser revelado. E a resposta foi não. O inquérito está aberto até hoje. Tá, então... e aí agora a estratégia é correr atrás dessa decisão. Tem como não, olha só, é difícil você falar em provas, né? A peça, não é porque é meu advogado, a peça deles sobre o inquérito da PF é algo irretocável. Tanto Entendi. É que você não vê a imprensa descendo o pau. Alguns até nos defendem, outros vão mais devagar um pouquinho, porque não tem razão de ser. Por exemplo, a defesa nossa foi em cima de jurisprudências. Quando fala de delação premiada. Delação premiada tem que ter espontaneidade, verdade e prova. Eu não posso falar, eu dei pro Flor 10 milhões de reais. O que é isso? Não vale. Então, quando você fala espontaneidade, você vê uma coisa muito importante. O ministro Alexandre de Moraes divulgou alguns recortes. Toda delação premiada, por lei, ela começa a ser filmada na sua qualificação. Eu falo quem eu sou, meu quem nome, eu sou, seu nome, endereço, e termina a filmagem, encerrado, os advogados tomam conhecimento para assinar as peças. Sem corte. E nós pedimos sem corte. Porque você vê num áudio vazado do Cid, que ele falou com alguém, ele falou, não adianta eu falar a verdade que eles não querem. Eles falam, olha, a tua direção está muito boa, fale a verdade, não é assim. O tempo todo conduzindo. E você vai saber quem está com a verdade ou não quando você tiver essa delação premiada, da qualificação até a conclusão, de todos os 11 momentos. Não é de um ou outro, todos os 11 momentos. Então você expõe a verdade. Agora, por que querem correr? Para tentar esconder isso daí. Eu acho que eles querem correr para te manter fora de 2026. Se eu dever, você acha que eu estaria aqui conversando contigo? Eu te conheço. Você não ia aliviar para mim. Você não ia passar pano em cima de mim. Não, aliviar não vou. Não vai, pô. Então, o que eu estou explicando para você aqui é o que aconteceu. Eu explico de forma bruta o que aconteceu. Os advogados, é uma questão técnica. Como estava o advogado Paulo agora há pouco, na OS Sem Filtro, falando sobre essas questões mais técnicas. Que hoje em dia a classe de advogados está desprestigiada. Completamente desprestigiada. E estão perdendo o seu valor. É para que eu contratar um bom advogado? Se a decisão não depende desse advogado. Depende de quem tem amizade em algum lugar por aí. Então isso tudo vai somando até para dar força para a gente. Como é que eu vou encarar domingo, 10 da manhã, que vai uma multidão, não sei de quanto, espero que vá 1 milhão, apelo até que compareçam, porque não é o meu futuro. É um pouco teu sim, Bolsonaro. A anistia te ajuda, pô. Não, olha só, o processo da anistia, lá atrás não tinha nada a ver comigo. Eu sei, mas não ajuda. Depois do relatório da PF, a PF botou no 8 de janeiro. Eu falei, mas me botou por quê? Quando eu perguntei para você, foi dia 8, se fosse dia 15 de janeiro, se fosse 30 de março. Ué, o presidente era o Lula. Não era eu. Ele tinha todos os comandantes de Forças Armadas com ele. Todo mundo com ele. Tudo foi muito lá você pode ver. Você vê, o próprio ministro José Múcio da Defesa, ele falou, aquilo não é golpe de Estado, o 8 de janeiro. Você pega outros falando também, até o Michel Temer falou, algo nessa linha também. Um golpe de Estado não é dessa forma que é feito, com os coitados, com Bíblia no baixo do braço, bandeira do Brasil, e orando. Não é isso, isso não é golpe de Estado. Por que tu acha que estão te perseguindo, já que essa é a ideia? Jogo de poder. Há muito a esquerda percebeu que começou a aparecer uma nova força no Brasil. A direita começou a deixar de ser uma geleia e tomar forma. Não chamam de radicais. É ser radical falar e respeitar Deus, pátria, família e liberdade? Quando até... Não começa muito radical não, mas é que todo mundo radical começa aí, tá ligado? Aí os caras ficam meio, porra, sei lá, cara. Mas tudo bem, vai lá, continua. Quando o pessoal fala que somos radicais, o que nós fizemos de radicalismo? Qual a bandeira dos radicais? Não tem.
A extrema-direita. O que é extrema-direita? É para tentar desqualificar. Cara, assim, tu consegue me dizer uma coisa que tu aprendeu assim, mesmo, que mudou tua vida enquanto presidente? Primeiro foi um choque a eleição. Então, vamos aí. Tu foi eleito, cara. Quando tu foi eleito, o que tu sentiu? Por que eu tô te perguntando isso? Tem uma lenda, e é uma lenda, tá? Que quando o Trump foi eleito, ele tava com os caras dele lá. Na primeira ou segunda? Na primeira. E ele também não acreditava que ele seria eleito. Sim. E aí, quando ele foi eleito, ele tava assim, então é isso. Eu sou um enviado de Deus. É uma lenda, não tô falando que isso aconteceu, mas aí, putz, tá bom, então entendi. Então a minha eleição é um recado de Deus que eu tenho que ser um agente de Deus na Terra. Isso é uma pira, parece que encaixa no Trump porque ele é meio maluco. Mas e você? O que tu pensou quando tu foi eleito? Ele era um... fora da curva, né? Uhum. Assim como a minha, ninguém esperava. E no caso dele, ele era totalmente fora do jogo e virou presidente. Tu ainda era deputado, né? Ainda pelo menos viveu ali um tempo. É um pouco mais velho do que o Trump. É. Tem uma outra vivência, um empresário bem sucedido, um negociador. Até nos programas dele tinha um programa voltado para essa questão aí. E o meu caso, quando me elegeu, eu falei, meu Deus, qual o meu pecado para receber a presidência? Tu não pediu para ser presidente, não, cara? Eu pedi, mas ele que botou lá. E quando ele botou lá, eu tô pedindo para ele agora me ajudar a carregar a cruz. A gente começa com a tragédia de Brumadinho. Agora, dado o padrão dos meus ministros, quando ligar para o ministro, já estou no aeroporto, já cheguei em Brumadinho, tomamos providência. Tivemos o apoio de Israel. Israel mandou uma equipe fantástica para cá, que achou corpos, sim, num programa que tinha lá de computador, de acordo com o número do telefone, o satélite, o momento do impacto, eles calculavam até onde o corpo tinha ido. Israel achou muitos corpos com esse programa lá, ficamos eternamente gratos com Israel, né? E eu cheguei à presidência e daí começou. Eu só tinha basicamente o Paulo Guedes e o Onix. Qual foi a primeira coisa que tu se ligou que não dava pra fazer do jeito que tu queria? Não. Isso aí é no começo do mandato já vi que tem problema. É claro, então. Tá? É isso. No começo do mandato, peso pesado na Câmara do Senado. Reunião reservada, né? Mais ninguém. 4, 5 pessoas. E é mais ou menos assim. Me dá isso ou você não governa. Não acredito. Começa assim o negócio. O que aconteceu? Eu não negociei. Achou? Eu resolvi fazer aquilo que eu achava que tinha que ser feito. Não é você escolher. Você pode ser um cara excepcional, eu te convido, você não quer vir. Paulo Guedes. Você nunca viu o Paulo Guedes na política. Você nunca viu o Tarcísio na política. Você nunca viu a Damares na política. Alguns estavam, como a Tereza Cristina. Tá. O astronauta Marcos Pontes não estava, tá certo, na política. Fez um excelente trabalho, tem muita coisa a falar sobre ele. Tá? Assim como outros. O João Roma. Tem um montão de nome ali que a gente pode... O trabalho fantástico foi do Rogério Marinho. Levou água para o Nordeste. Entendi. Era para ter acabado em 2010 a obra, passou para 12, 14, 16 e não acabava. E quando você pega uma obra de novo, quando está tudo quebrado pelo sol escaldante, o trabalho é multiplicado. E ele levou água para o Nordeste. Números aproximados, para ninguém me criticar depois. 12 dias de bombeamento equivalia a 1 ano de carro-pipa. Tá. E quer dizer, quando começamos a jogar água, né? Começou o furto de água. A pessoa que pega a mangueirinha, aquela pancada de mangueirinha, daí o pessoal queria fazer blitz. Negativo, vamos meter mais pressão na bomba. Tá? Só orienta o pessoal para não ficar bombeando 24 horas por dia. Só isso. Tá? E assim foi feito. E não quer dizer que falte água o tempo todo. Tem época que tem uma chuva lá que você não precisa de tanta coisa. Agora levamos água para lá. Foi algo... Realmente eu te visitava, andava por lá, o negócio, e sempre faltava água pro povo, né? E tinha uma mafiazinha de carro-pipa, você não vai acreditar, para simular que eles entregavam água, porque tinha um GPS ali que era a comprovação que entregava água. Ele botava na motocicleta, fazia o percurso e voltava. Porra. É o Brasil, pô. Aí sim você tem que ir para cima. Tá? Mas teve essas questões todas, botamos os ministros que funcionavam, então, alguns não deram certo, tudo bem, vai para lá, foram embora. E eu acredito, se não fosse essa qualidade dos ministros, eles não tinham vencido a pandemia. E não é só ministro, você pega um Pedro da Caixa, por exemplo, que foi massacrado na reta final ali, uma denúncia falsa de assédio, né? Mas ele, por exemplo, foi um dos caras que
Caixa Econômica começou a dar um lucro absurdo. Banco do Brasil. Eu botei o Caio, que está com o Tarcísio agora, na Petrobras, que o ano maior faturamento da Petrobras foi lá. Entendi. E ele sabia como comandar aquele negócio lá. Agora, a grande jogada nos combustíveis foi que 21, basicamente 22, né? Com a guerra da Ucrânia, 22, o preço dos combustíveis explodiu no mundo todo. E aqui a gente ficava arrancando os cabelos, que o povão não quer saber o que está acontecendo. Quer, pô, cadê o... Porque ainda conseguimos... Não é meio ovo hoje? Hã? Não é meio ovo hoje? O do ovo tem história bacana para te contar. Tá bom. E daí, por exemplo, você tem que aprovar no Congresso. Se não tivesse o apoio incondicional do Arthur Lira, não teria conseguido zerar os impostos federais dos combustíveis. E botamos um teto no ICMS também dos combustíveis. Eu zerei a minha parte, perdemos mais ou menos 40 bi por ano, era a projeção. Os governadores ficaram revoltados comigo, que alguns cobravam 34%, passou para 17%, com produto essencial. E não foi só isso, não. Botamos 17% telefone, tá? Não, Energia a galera elétrica. Na época ficou puta mesmo. Tanto é, olha, mas vou explicar. Tanto é que nós tivemos 3 meses de deflação por causa disso, e nós botamos na lei que se frustrasse mais de 5% a arrecadação do ICMS, a gente pagaria para governador. Pergunta se algum governador arrecadou menos. Eu arrecadei mais. Tanto é que comecei com o Paulo Guedes, dado isso aí, o Paulo Guedes se empolgou também, né? Paulo Guedes, deixa eu fazer umas besteiras, umas piradas erradas aí, vamos começar a zerar os impostos. Zeramos impostos de importação de muita coisa, como pneu de trator, material para geração de energia solar, pneu de caminhão. Começou. O Paulo Guedes reduziu em 30% o IPI de 4 mil produtos. Ele podia ter reduzido tudo na hora. Eu vou fazer devagar. 3 etapas, o ano que vem, caso tivesse a reeleição, mais 30 e mais 40, né? E ele falou que seria o projeto da reindustrialização do Brasil. Que geralmente quando se reduz o imposto de alguma coisa, né, o empresário não vai pagar. Geralmente o povão está trabalhando para os banqueiros, para o empresário. Ou quando viemos o PIX, os banqueiros deixaram de arrecadar um pouco mais de 20 bilhões por ano. Não teve taxa nenhuma. Eu trabalhei para banqueiro? Não foi. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.